Alguns padrões de marcha são muito característicos em pacientes que têm problemas de coluna. Por exemplo, a marcha escarvante, que é a marcha do pé caído, ou a marcha atáxica, que é a marcha do paciente que tem uma mielopatia cervical ou algum outro tipo de compressão na medula. Agora, essa semana eu atendi curiosamente 2 pacientes que tinham marcha anserina e problemas de coluna. E justamente havia entre eles algo similar, algo que era relacionado à compressão de uma raiz nervosa específica, que eu vou falar aqui nesse vídeo, e que me motivou a gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu imagino que muitas outras pessoas passam por uma situação semelhante e não fazem ideia que isso pode ser um problema vindo aqui da coluna. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o vídeo de hoje é sobre a marcha anserina e a sua relação com problemas de coluna. Veja bem, de uma maneira bastante resumida, durante a nossa marcha existe o apoio em uma perna que está no chão e uma fase de balanço onde a outra perna está no ar até tocar no solo de uma maneira repetitiva, fazendo com que a gente saia do lugar e que a gente se locomova. Entretanto, para que isso aconteça de maneira harmônica, é muito importante que os músculos estejam funcionando de forma adequada. E isso, claro, os músculos do pé, da perna, é muito fácil entender que eles são os músculos da sustentação. Agora, existe uma musculatura no quadril que é muito importante para a manutenção do equilíbrio do tronco durante a marcha, fazendo com que o quadril permaneça sempre nivelado a partir do momento que a gente troca os nossos passos. E esse músculo se chama glúteo médio, tá? Ou glúteo, tá? Que é a musculatura que mantém o quadril nivelado a hora que a gente tira o pé do chão. Caso esse músculo esteja enfraquecido, no momento que se tira o pé do chão, ocorre um desalinhamento do quadril. E isso repetidamente caminhando faz com que o indivíduo caminhe como se fosse um pato. Bom, isso não é novidade nenhuma, existe uma série de condições que sabidamente dão esses problemas, como por exemplo doenças do quadril, artrose do quadril, por exemplo, cirurgias do quadril que lesam essa musculatura, outras doenças, por exemplo, neuromusculares, distrofias musculares, paralisia cerebral, tudo isso a gente já sabe. Agora, relação entre a marcha anserina e a coluna é muito pouco discutido na literatura, muito pouco ensinado de médico para médico. E curiosamente, essa semana eu atendi aqui no consultório 2 casos de pacientes que tinham marcha anserina. Eles não sabiam o que estava acontecendo, achavam que estavam andando de uma forma esquisita. Um falou até uma forma engraçada, e o outro falou de uma forma que ele não imaginava por que seria, e ambos tinham uma coisa em comum. Tinham um problema na coluna, um tinha um problema crônico que merecia cirurgia e acabou não operando e ficou com uma sequela definitiva, e o outro acabou tendo uma cirurgia em outro estado, uma cirurgia de coluna mal sucedida que veio com a piora neurológica depois da mesma. O que eles tinham em comum? Ambos os casos tinham sequela da raiz de L5, que é a raiz que passa ali entre L4 e L5 e depois sai um pouquinho mais embaixo no forame de L5-S1. E o que aconteceu? Bom, a raiz de L5 é a raiz que faz com que o glúteo médio trabalhe. Uma vez que a raiz de L5 está prejudicada, não está trabalhando adequadamente, o glúteo médio passa também a não conseguir estabilizar a bacia no momento da marcha. E aí a marcha começa a ficar claudicante, como se fosse um pato. Detalhe, ambos os casos também tinham fraqueza do pé caído, né? Que também é um sintoma que acontece muitas vezes quando se tem
quando se tem o déficit de L5. Então, nesses casos, se é uma situação mais aguda, onde exista ainda possibilidade de melhora com uma cirurgia descompressiva, é muito importante que isso seja feito o mais rápido possível, seguido de um ótimo trabalho de fisioterapia, ótimo e longo trabalho de fisioterapia, para que se tente fortalecer o glúteo médio e aí, a partir desse momento, a marcha volte a ser o mais equilibrada e harmônica possível. Agora, infelizmente, casos crônicos onde o nervo já perdeu a sua capacidade de recuperação, ou pelo menos melhora funcional, nesses casos muito pouco a gente pode fazer. Então, o que eu espero, com esse vídeo é atingir o maior número de pessoas que tenham a marcha anserina relacionada a problemas de coluna e as encorajem de procurar um especialista de coluna para que seja feita a investigação, para que se saiba se é possível fazer algum tipo de tratamento cirúrgico ou fisioterápico ou ambos, para que se possa recuperar aí a qualidade da marcha, que é tão importante no dia a dia de todos nós. Lembrando que uma marcha dessa anserina, uma marcha com esse pêndulo, essa báscula, acaba sobrecarregando a lombar, os quadris e desencadeia uma série de outros problemas ortopédicos. Um abraço e até semana que vem.